Meus irmãos, graça e paz. Nós estamos estudando as doutrinas bíblicas sistematizadas pela nossa confissão. Nosso irmão Aldo Gutenberg vai colocar o slide. Isso. E nós vamos tratar então sobre os decretos de Deus, os eternos decretos de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos ler todos juntos o versículo 4 e 5, vamos lá? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos orar? Pai querido, nós lemos a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos desse momento que o Senhor nos dê entendimento da tua verdade, para que a nossa vida esteja firmada em tua verdade. Assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando essa parte desde o domingo passado sobre os eternos decretos de Deus, os decretos do Senhor que foram feitos antes da fundação do mundo. E nós vamos então aguçar a nossa visão agora para aquilo que nós chamamos de eleição, como também a doutrina da predestinação, que é um tema um pouco polêmico, tendo em vista o evangelicalismo nacional. No entanto, é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que está nas Sagradas Escrituras, é uma doutrina que traz muita verdade e consolo para a igreja, e é uma doutrina também que é apresentada pela nossa confissão de fé, né? Na verdade, a nossa confissão de fé apresenta essa doutrina, porque é uma doutrina bíblica. O texto que nós acabamos de ler está tratando dessa doutrina. O texto diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. A doutrina da eleição significa que Deus elegeu, escolheu aqueles que serão salvos antes da fundação do mundo.
essa escolha não está fundamentada na presciência de Deus, isto é, no conhecimento futuro de Deus, mas essa escolha está baseada em seu conselho, que é soberano, que é livre, e em seu amor, porque o texto diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A parte final, segundo o beneplácito da sua vontade. Então foi em amor e em conformidade com a sua vontade, o beneplácito da sua vontade. Então não é por causa das nossas escolhas futuras, não é por causa da presciência de Deus, ou seja, Ele conhece o futuro, então Ele saberia que a gente iria escolher a Ele, então Ele nos escolheu. Não é por causa disso, mas é por causa da sua vontade, por causa do seu amor, segundo o beneplácito da sua vontade. Não é por causa também das nossas obras, porque o texto já afirma no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, por causa da nossa santidade, né? Por causa que somos santos, é isso? Não. Para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Então, a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus, as nossas boas ações, ações santas, ações louváveis diante de Deus, elas não são a causa da eleição, mas elas são os resultados da eleição. Ele nos escolheu para isso. Para isso. Alguém pode falar assim: olha, se você não for santo, você não vai para o céu. Você fazer o certo, você não vai para o céu. Em um certo sentido, isso é verdadeiro, porque sem santidade ninguém verá a Deus. No entanto, em outro sentido é falso, como se a nossa própria santidade fosse a razão da nossa salvação, e não é. A santidade é o resultado da salvação. A santidade é o resultado de Deus nos escolher. Ele nos escolheu não por causa da santificação, Ele nos escolheu para a santificação, para sermos santos e irrepreensíveis. Então a nossa confissão trata sobre esse assunto. Eu gostaria de ler então a nossa confissão. Ela diz o seguinte: a seção 3, 4, 5 e 6, nós vamos ler essas 4 seções que tratam sobre os eternos decretos de Deus. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, você percebe que, de acordo com os decretos de Deus, alguns homens são predestinados para a vida eterna, conforme um texto que nós lemos aqui. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, nos predestinou para a adoção de filhos, ou seja, para sermos filhos. Essa ideia de que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo vai para o céu, é errada, é uma ideia errada, equivocada, porque filho de Deus é aquele que crê. Feito está lá em João capítulo 1, versículo 10, 11. Abra aí rapidamente só para você ler. João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem é filho de Deus? Os que creem no nome. Todo mundo é filho de Deus? Não, porque todo mundo crê no nome de Cristo? Não. Inclusive ele está dizendo, os judeus não me receberam, eles não são filhos. Claro, ele não está se referindo a cada indivíduo, não, tá bom? Ele está se referindo de uma forma geral, porque tiveram judeus que creram, né? Por exemplo,
Paulo era judeu, né? João, era todos ali de Israel. Mas ele está se referindo à nação como inteira, né? De uma forma geral. Eles não receberam, não são filhos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, filho de Deus é aquele que crê. Paulo vai afirmar em Efésios, o texto que lemos, que ele nos predestinou para a adoção de filhos. Ou seja, antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para sermos filhos. Filho, portanto, é aquele que crê. Então, aquele que foi predestinado para ser o filho, um dia na história vai crer. A predestinação acontece antes da história, na eternidade, os eternos decretos de Deus. Então, ele predestina o pecador a quem ele ama, e então ele, predestina para a adoção. Então, esse pecador um dia vai crer, um dia vai ouvir e vai crer. Então, para ser filho tem que crer, mas só crerão aqueles que Deus predestinou. João 17, mesmo livro, João 17. Veja o que diz a palavra de Deus. Versículo 2: assim como lhe conferiste autoridade, a fim de que ele conceda a vida eterna. Versículo 3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, Jesus Cristo, a quem me enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 5, perceba: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus. Tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então, o nome de Cristo foi manifestado aos homens que o Pai o deu. O Pai o deu. Versículo, ainda no mesmo capítulo, João 17, versículo 7 em diante, veja. Agora eles reconhecem que todas as coisas tu me tens dado e provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então veja, ele está orando por aqueles que o Pai deu, que o Pai o concedeu. Então eles crerão porque o Pai deu. É mais ou menos o seguinte: Jesus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele faz o convite para todo mundo. É a pregação do Evangelho, que é para todo mundo. Creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados, vá até Cristo. Não é isso? Isso não é verdadeiro? É a pregação, é para todo mundo. Mas o mesmo Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é o mesmo Jesus que mais à frente vai dizer: só virão a mim aqueles que o Pai me deu. Só virão a mim aqueles que o Pai escolheu. É mais ou menos, irmãos, na nossa vida como um crente na igreja, né? O pastor prega, a gente ouve o Evangelho, e a gente entende a necessidade que a gente tem de se arrepender. Aí a gente se arrepende dos pecados, a gente crê em Jesus, a gente participa de um discipulado para conhecer as doutrinas bíblicas, a gente professa no final a fé em Jesus Cristo aqui no púlpito, para todo mundo ouvir, professa publicamente a fé, cremos em Jesus Cristo, de todo o nosso coração, cremos na palavra, a gente professa a nossa fé, a gente fez tudo isso, não foi? A gente professou a fé, a gente se arrependeu, a gente conheceu mais o Senhor,
a gente creu no Senhor, a gente fez tudo isso. Aí lá na frente, estudando a Bíblia, a gente descobre: eu fiz tudo isso, mas tudo isso foi a graça de Deus em mim. Foi Ele que me concedeu arrependimento. Foi Ele que depositou a fé no meu coração, porque a fé é dom de Deus. Foi Ele que abriu a minha mente para entender, porque eu não entendia. Foi Ele que tocou meu coração para eu crer. Foi Ele que me escolheu antes mesmo de eu existir. É exatamente isso. É exatamente isso. Veja o que diz. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. É um texto bastante, conhecido. O que é que diz aí? Alguém pode ler em voz alta? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Esse é um texto bastante conhecido e tem muita gente que gosta desse texto. O cara vai fazer um vestibular, o jovem. Aí ele diz lá: tudo coopera para o bem, eu vou passar, Fazer o concurso, tudo coopera para o bem. Aí ele se depara com muitos números, não entende, Aí fala aquela oração: números, voltem aos seus lugares, porque tudo coopera para o bem, O trabalho, tudo vai cooperar para o bem, então. Mas será que esse bem é o bem circunstancial da nossa vida cotidiana? Porque um texto fora de contexto é pretexto para falar o que quiser. A hermenêutica básica é: interpreta um texto à luz do seu contexto. Não precisa ir muito longe. Nos versículos posteriores ao versículo 28, o contexto imediato já apresenta que bem é esse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram o quê? Quem é que chama? Deus. Quem é que escolhe? Deus. Quem é que elege? Não é eu que chamo Deus, é Ele que me chama. Então daí você já percebe que não é uma coisa muito dos meus sonhos. Não é eu que estou chamando Deus para realizar os meus sonhos e o meu bem, aquilo que eu acho que é bem para mim. Mas a verdade é o contrário, é Deus nos chamando para participarmos do bem que Ele quer operar em nós, do propósito dEle. Aí, conforme diz o texto, para sermos conforme a imagem do seu Filho, Porque o que é que ele vai dizer no versículo 29? Alguém pode ler? Porque, perfeito, porque os que de antemão conheceu, esse termo aqui significa eleição. Esse conhecimento não é um conhecimento de presciência, é um conhecimento de relação. O conhecimento bíblico não é aquele conhecimento de teórico, mas o conhecimento bíblico é o conhecimento de matrimônio. Um homem que conhece a sua esposa pessoalmente. Então é nesse sentido de relação, de relacionamento. Os que de antemão conheceu. Então ele vai falar sobre o propósito deste bem. Os que de antemão conheceu, para o quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. É isso mesmo que está aí? Então a gente já entende que esse bem tem a ver com Cristo, a imagem do seu Filho. Sermos a imagem. Mas por que imagem? Onde é que na Bíblia aparece pela primeira vez esse conceito de imagem?
em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Adão peca, o pecado entra na humanidade, essa imagem é corrompida. Essa imagem é corrompida. O desejo, o anseio, a vontade, o querer de Deus nessa imagem que é em nós, que se chama o homem, né? E quando me refiro ao homem, eu estou me referindo aqui a homens e mulheres, tá bom? O ser humano. E eu não vou ficar aí nessa jogada secular, ideológica, que toda vez eu tenho que me referir homem e mulher, né? Todos e todas, como se falasse homem fosse um preconceito estrutural, porque não é, tá bom? Não é, porque a Bíblia não é preconceituosa. Então a Bíblia utiliza, né, o gênero masculino muitas vezes para se referir à humanidade, tá bom? Então é exatamente isso, o termo Adam, né, que é o termo hebraico para se referir ao ser humano. Então ele cria, né, o homem segundo a sua imagem e semelhança. Essa imagem é corrompida pelo pecado, e então por esta razão a imagem ela é defeituosa, se torna uma imagem defeituosa por causa do pecado. E ao invés do ser humano refletir a imagem de Deus, ele passa a refletir a imagem, né, da criação, das coisas criadas, até mesmo dele mesmo, né? Vou dar só um exemplo. Quando Moisés subiu ao monte, Arão, juntamente com o povo, fez uma imagem. Qual era a imagem? Um bezerro de ouro. E diz a história, diz o texto sagrado, que eles passaram a adorar aquele bezerro, e eles se prostituíram. Parecia animais fazendo a sua própria vontade. O que é que um animal faz? Literalmente, um animal, ele faz a sua própria vontade, ele segue os seus próprios instintos. Então o ser humano passou a se comportar como um animal, a imagem de um animal, seguindo seus próprios instintos, satisfazendo a sua própria vontade, procurando satisfazer a sua própria carnalidade. Então, um ser humano que segue os seus próprios instintos é como um animal que se envolve apenas, né, deliberadamente nos prazeres para satisfazer os instintos carnais. Está refletindo a imagem de um animal. No entanto, o que é que a Bíblia diz? Deus nos chamou segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que foram chamados, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Os que de antemão conheceu, para serem conformes à imagem do seu Filho. É Ele, o Pai em Cristo, restaurando essa imagem, para que sejamos segundo a imagem de Cristo, não segundo a imagem de animais, mas segundo a imagem de Cristo. Como é que ele faz isso? Aí ele diz no versículo 30, lê aí: os que de antemão, é isso? Pronto, os que de antemão conheceu, a esses predestinou, não é? O 29, então leia o 29 aí, como é que diz? Pronto, os que de antemão conheceu, a esses predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então veja, ele escolhe antes da fundação do mundo, ele predestina antes da fundação do mundo para serem conformes
o seu filho, e agora ele chama. Esse chamado é antes da fundação do mundo? Não, é na história. Quando aquele que foi escolhido, aquele que foi predestinado, no momento certo, ele vai ouvir a palavra, ele vai ouvir a voz de Cristo, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ele vai ouvir Cristo e ele vai ser chamado internamente pelo Espírito Santo para se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Doutrinariamente é o que nós chamamos na teologia de vocação eficaz. Para quem gosta de teologia, é também chamada de graça irresistível, que é um dos pontos do calvinismo. Graça irresistível, ou seja, é um momento onde o Espírito Santo nos chama para crer nele. Alguém pode resistir? Não. As pessoas podem resistir à chamada externa, que é a pregação, mas a chamada interna, a vocação eficaz, ou seja, essa chamada interna, o Espírito Santo atuando, irmãos, é o poder de Deus. É irresistível. O pecador se dobra diante do Senhor. Então ele predestina, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. O que é justificação? Quem participou do último discipulado sabe, ano passado. A justificação, irmãos, é um ato de Deus em declarar justo pecadores injustos que creram em Jesus Cristo pela fé. Então todos nós somos pecadores, não há quem busque a Deus, todos nós somos injustos. O que merecíamos era a condenação eterna de Deus, por causa dos nossos pecados, o juízo de Deus. Aquela oração que muitas vezes a gente faz, né? Alguns fazem: Deus, faz justiça, Senhor. A gente tem que temer, temos que temer essa oração, porque se Deus for aplicar verdadeiramente a justiça dele em nossa vida, nós seremos condenados, porque a gente não é justo, entenda, nós não somos inocentes. Então você pode pedir justiça para a sua vida por causa de injustiça de outros, mas também você é injusto. Então se ele for aplicar a perfeita justiça dele, você também não vai se escapar. Então a gente receberia o juízo justo de Deus, que é o inferno, a condenação. A Bíblia diz: não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos pecaram, estão longe da presença de Deus. No entanto, Cristo veio para obedecer perfeitamente por nós, para morrer pelos nossos pecados, cumprindo a lei e satisfazendo a ira de Deus, de tal modo que o pecador que é chamado, então ele crê em Jesus. E então quando ele crê em Jesus, ele recebe o quê? A justiça de Cristo, a perfeita justiça de Cristo. Então a fé é esse canal, porque pela fé nós estamos recebendo da perfeita justiça de Cristo. Ou seja, Cristo é o meu representante, ele foi perfeito e obedeceu em meu lugar. Sabe por que os nossos pés não vacilam, quando diz o profeta? Não é porque a gente não peca, mas porque o nosso representante nunca pecou, ele é perfeito. A consequência dos pecados é a morte. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então nós recebemos o perdão, a graça, pelo ato de justiça de Cristo. Somos declarados justos, porque pela fé cremos na justiça de Cristo. Ele é o nosso representante. Deus olha para nós e não vê o pecador, né? Os pecadores. Ele olha para nós e vê Cristo. Essa é a apropriada daquilo que Cristo fez. Ele nos justificou. Isso acontece uma única vez. A justificação não é processual, é um ato. Aconteceu. Se você creu, você foi justificado. Muito
defendido essa doutrina na Reforma Protestante, né? Não é pelos méritos, é pela fé. O justo viverá pela fé. Então, os que de antemão conheceu, a esses predestinou, aos que chamou, a esses justificou. Por que a justificação não vem antes do chamado? Por que não está assim? E aos que justificou, a esses chamou. Por que está ao contrário? Aos que chamou, a esses justificou. Sim. Não, isso não. Porque isso aí, esse chamado aí diz respeito à eleição. A eleição. De fato, ele nos escolheu antes, nos chamou antes. Que é o termo, né? Nos predestinou. Mas aí ele fala de um outro aspecto agora. E aos que predestinou, a esse também chamou. Esse chamou não diz respeito a esse chamado na eternidade, mas diz respeito a esse chamado na história. Vamos lá, é necessário declarar o nome do Senhor Jesus, crer em Jesus Cristo, professar sua fé para ser justificado. Mas por que tem que ter um chamado antes? Exatamente, nós estávamos mortos, irmã. Perfeito, porque só consegue crer se for chamado. É a regeneração, né? Veja, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ok, não acontece nada com a gente, né? Assim, não é nada de imediato para nós. Isso é na eternidade, nos escolheu. Nos predestinou na eternidade, pronto. Depois disso, entra a história. Aí nos chamou. O que é isso? É quando o pecador que está morto recebe vida, passa a entender Deus, recebe a iluminação, o chamado. Você está ouvindo a pregação, você está morto em seus pecados, você está ouvindo a pregação, aí você sente no seu coração que Deus está te chamando. É isso. Só crê quem é chamado. Ninguém vai crer se não for chamado. Ninguém vai buscar a Deus se não for chamado. Só crê se for chamado. É a graça irresistível. Eu só posso professar a minha fé em Jesus Cristo se primeiramente Jesus Cristo me chamar. Se primeiramente Ele abrir a minha mente para entender. Se primeiramente Ele tocar o meu coração testificando na minha vida que isso é verdade. Ele me escolheu antes da fundação do mundo, ok. Ele me predestinou antes da fundação do mundo, ok. Mas isso é consumado na história através do chamado dele, que é a ação do Espírito Santo chamando. Então o Espírito Santo me chama, nos chama pela mensagem do Evangelho. Então a gente crê, e por causa disso nós somos o quê? Justificados. A justificação não acontece sem crer, e ninguém vai crer se não for chamado, e ninguém será chamado se não for predestinado, e ninguém será predestinado se não for escolhido. Mas não termina por aí. E aos que de antemão conheceu, a esse predestinou, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também. O que isso significa, irmãos? Uma vez escolhido, uma vez predestinado, uma vez chamado, uma vez justificado, já glorificado. Oi? Já estamos assentados nos lugares celestiais, já glorificado. O verbo está no passado, não é? Não está no futuro. Serão glorificados, mas está no passado. Glorificou. Glorificou.
Veja que esse termo se refere muito à imagem, porque o apóstolo Paulo fala que nós teremos um corpo, o quê? Glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. A imagem, o quê? Restaurada. A imagem restaurada. Então a imagem que foi danificada por causa do pecado é completamente restaurada na glorificação. Mas a gente pergunta assim: nós não estamos glorificados agora? Eu olho, por exemplo, para Herbert, Rodolfo, eu não vejo que eles estão glorificados. Não glorificados. Eu olho para Júnior, não estão glorificados. Júnior, você é glorificado? Tá ótimo. Mas por que está dizendo que ele já é glorificado? É um decreto, né? É um decreto. Porque ele já determinou isso. Porque ele já determinou, ele já decretou os eternos decretos de Deus. Para Deus, você já está glorificado. Para Deus, o seu ponto final é na eternidade. Para Deus não existe outra rota para você. A sua rota é a eternidade, é o céu. Para Deus não tem como você se desviar do caminho. Você tem que saber disso, porque para Deus você já está glorificado. Vou parar por aqui, senão vou pregar, né? É estudo, né? Então, veja, glorificou. É uma doutrina que também nós falamos, né? É o já e ainda não. Já estamos glorificados, mas ainda não na terra, no tempo, no tempo e no espaço, né? Ainda não. Mas para Deus na eternidade já estamos. Não é um processo, Reginaldo, aqui não é um processo de santificação. A santificação é um processo, a glorificação não. Mas a glorificação é uma determinação que vai acontecer na eternidade. O nosso corpo será transformado mesmo em um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado, sem uma natureza pecaminosa, sem inclinações para o pecado, em um corpo perfeito. Talvez você pode até pensar em estética. Como seremos em um corpo glorificado? Qual idade teremos em um corpo glorificado? Será que teremos cabelos brancos em um corpo glorificado? Será que seremos mais novos em um corpo glorificado? Será que teremos calvície, né, Herbert, em um corpo glorificado? Que dirá de Rodolfo? Irmãos, só um adendo aí. Eu fui no barbeiro essa semana, primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Olha que eu temo essas coisas. Eu fui no barbeiro cortar o cabelo, e aí eu disse: olha, eu gosto desse jeito simples, tradicional, falo tradicional. Eu digo logo, eu não gosto quando rapa de um lado e deixa só do outro. Eu não gosto disso porque às vezes quando eu vou pentear fica um negócio assim. Eu sou muito prático, então eu gosto normal mesmo, né? Não que os outros não são, tá bom? Quem gosta, tranquilo, tá certo. Aí ele disse assim: pastor, eu acho que seria interessante deixar um pouquinho mais a franja. Aí eu disse: por quê? Porque eu pedi para ele baixar mais, sabe? Renato aqui não gosta. Quem Renato gosta com o cabelo grande. Eu sempre vou tirando mais. Eu pedi para ele abaixar. Baixe mais, pode baixar, porque demora mais para vir aqui, né? Aí ele disse: não, é melhor deixar mais um pouco na frente. Eu disse: por quê? Porque vai
escondendo essas entradas que o Senhor tem. Que vexame! Que vexame! Eu uso shampoo anti-queda faz tempo, né, para não cair. Aí eu disse, está certo, então pode fazer, pode deixar. Né? Então a gente fica pensando, e lá na eternidade, como é que vai ser, né? A Bíblia não diz especificamente a idade que teremos, não diz como seremos, mas diz que seremos perfeitos. Amém? Certo? Então, irmãos, a doutrina da predestinação, essa doutrina, com o quê? Não vai estar lá, Pastor Beto. Sim. Perfeito, excelente contribuição. O tempo eterno de Deus, os eternos decretos de Deus já aconteceram, já terminou. Mas no tempo aqui, as coisas estão acontecendo segundo os eternos decretos de Deus. Então, a doutrina da predestinação, ela serve, não é para ensoberbecer o crente. Isso traz conforto ao coração. A doutrina serve para confortar, de saber que nós vamos para o céu, que Deus pôs uma rota, e que não existe nada nesse mundo que possa nos tirar da rota. Os homens, o mundo, nem mesmo Satanás pode nos tirar da rota, porque o eterno decreto de Deus é mais forte que as coisas deste mundo, é mais forte que Satanás, e ele é mais forte que nós. Porque às vezes a gente quer sair da rota, mas Deus nos chama novamente. A gente insiste em sair, Deus vai lá e nos disciplina para que a gente continue na rota. E a disciplina de Deus é justamente como se fosse uma ferramenta de Deus. As tribulações, né? As tribulações, a perseguição, a dificuldade, é como se fosse uma ferramenta de Deus, tirando de nós toda imagem que não vem dele e pondo em nós a imagem de Cristo. Ele vai pôr essa imagem em nós. Nós seremos glorificados. A doutrina da predestinação é para consolar o crente. É para confortar o crente. Para confortar o crente. Porque estaremos um dia na glória. É o já e ainda não. Então voltemos para o texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? É um bem circunstancial? É um bem de uma profissão, de um casamento, de um concurso, de um vestibular, de ganhar mais dinheiro? Que bem é esse? O bem é sermos a imagem de Cristo. O bem é que fomos escolhidos, predestinados, chamados, justificados, e um dia, né, veremos a glorificação, porque já estamos glorificados nos eternos decretos de Deus. Então tudo vai cooperar para esse bem, não tem como mudar. É o bem de sermos a imagem de Cristo, perfeita na eternidade. É o bem da salvação. Qual é a participação do homem aqui? Qual é a participação do homem aqui?
Não tem. Não tem, aqui não tem. Veja, ele escolhe, predestina, chama, justifica, glorifica. O que é que o homem faz aqui? Até a fé quem bota a Deus. A salvação, irmãos, é um dom de Deus. Existem doutrinas heréticas que dizem que a salvação é um dom do homem, ou um dom de Deus e do homem. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Mas qual é a nossa parte diante de Deus? O que a gente fez para Deus nos abençoar? Se em Romanos 3 diz que não há aquele que busque a Deus, não há aquele que faça o bem. Se até a fé para crer é dom dele, obedecer, buscar o Senhor, viver em santidade, não é a razão, nunca foi a razão da salvação, mas o que? É consequência da salvação. Lembra lá de Efésios 1, vamos lembrar o texto? Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso é, a obediência, buscar a Deus, viver em santidade, vir para o culto, adorar, evangelizar, fazer parte do corpo, ser integrado como membro da igreja, fazer parte de um ministério, dedicar tempo a Deus, serviço a Deus, priorizar o reino de Deus, contribuir na causa do Senhor através de dízimos e ofertas, obedecer à lei do Senhor, ajudar os necessitados, ser misericordioso para com os outros, amar uns aos outros, todas as bênçãos, né, os imperativos, tudo isso que a gente faz é um resultado daquilo que Deus já fez em nós, de nos escolher, nos predestinar, nos chamar, nos justificar e nos glorificar. E conforme diz Efésios, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não por causa, né, mas para sermos santos, para sermos, não é, irrepreensíveis. Não é por causa disso, mas para isso. Efésios 2. Efésios 2 diz assim: isso não vem de vós, ele se referindo à fé e a todo o processo que Deus faz. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Aí ele vai continuar: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, ou seja, regenerados por Cristo, para as boas obras. Segura só um minuto aí, Lani. Isso é muito importante, porque é correto falar assim, meu querido irmão, se você não for santo, você não vai entrar no reino dos céus. É correto falar assim? Hã? Se eu falar assim, se você não estiver cultuando a Deus, você não vai cultuar na eternidade. Se você estiver no mundão, vivendo os prazeres do mundo, utilizando o nosso contexto aqui, né? Tendo uma vida deliberada no parto de forró, no pecado, a embriaguez, nos shows mudanos música que desvalorizam a mulher, músicas que promovem a prostituição, a família. Então, é correto eu falar, se você estiver deliberadamente na prática do pecado, você não vai para o céu. É correto falar isso? Abra a sua Bíblia aí em Romanos.
Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: mas segundo a tua dureza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Está falando aqui sobre juízo, condenação. Versículo 6: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Como é que é? Então, eu vivo na prática do pecado. Eu não pratico a boa obra. Então, eu não vou para o céu. Então, a salvação não é pela fé ou é pelo meu procedimento? Ou é pelo meu mérito? Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse. Eu vou terminar com isso, tá bom? Para a gente fechar esse assunto aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que é o inferno. Ele está falando aqui de quê? De procedimento. Adúlteros, mentirosos. Ele não está falando daquele, simplesmente de uma questão subjetiva, né, da fé. Ele está falando de procedimento. Aí talvez você pode perguntar, mas essa salvação não é pela fé? Por que ele está falando de procedimento? E aqui eu vou explicar, irmãos. Porque a verdadeira fé se evidencia no procedimento. A verdadeira fé se evidencia no procedimento. Salvos pela graça para as boas obras. Justificado pela fé, mas ele vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. A fé que desemboca onde? Na prática das boas obras. Tiago vai dizer: a fé sem obras é o quê? Morta, porque não é verdadeira. O que diz que você tem uma fé verdadeira é a prática das boas obras, é obedecer a Deus. O que diz que você tem uma fé falsa é não obedecer a Deus, é viver deliberadamente no pecado. Então, como saber se eu tenho uma fé verdadeira, se eu sou salvo pela fé? Se eu vivo na prática das boas obras. Não é a razão da salvação, mas é a evidência da verdadeira fé que nos conduz à salvação. Propósito. Amém? Gente, rapidinho, Lani ia falar aqui. Fala, Lani.